Não recomendado para menores de 12 anos. Petrobras, líder na transição energética justa. Boa noite. Esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e todos os domingos estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boixá, debatendo as principais notícias internacionais da semana e como elas impactam o Brasil. Vamos, então, entrar em contato com o Jamil, que normalmente entra de Genebra, mas nesta noite ele está em Frankfurt, porque ele está justamente numa conexão, numa viagem que ele está fazendo. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cris. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos assistem. O Ian Boixá não está conosco hoje, porque ele está em Cuba, claro, com muita dificuldade de comunicação, mas ele fará uma participação especial daqui a pouco. E nessa noite nós recebemos o cientista político e professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Boa noite, professor. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite, Jamil. É um prazer conversar com vocês no Brasil no Mundo. Bom, professor, a gente começa o programa falando, claro, do assunto do fim de semana, que foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos estabelecendo limites para o poder que o presidente Donald Trump tem de estabelecer tarifas ao redor do mundo, enfim, nas relações comerciais com outros países. Ele, evidentemente, não gostou, reagiu no primeiro momento dizendo que poderia contornar com outro mecanismo legal, anunciou tarifas gerais de 10% e depois anunciou um aumento, estabelecendo, então, tarifas gerais de 15%. Importante notar, eu acho, aqui para o nosso debate, que a decisão da Suprema Corte ela é muito clara ao dizer que não é que ele não possa estabelecer tarifas, mas o Congresso norte-americano precisa ser ouvido, né? Para determinados tipos de tarifas, o Congresso precisa ser ouvido. Ou seja, é uma decisão que, de uma certa forma, estabelece ou tenta restabelecer um equilíbrio de poderes nos Estados Unidos. Acho que para o nosso debate aqui é importante, professor, entender o seguinte: em que medida essa confrontação, né, do presidente Trump a uma decisão da Suprema Corte, né, qual é o impacto disso em termos de erosão das relações institucionais nos Estados Unidos e de erosão da própria democracia? A Suprema Corte norte-americana tinha dado ao Trump uma condição muito especial de imunidade relativa para os atos oficiais dele como presidente da República, o que o colocava acima da Constituição, não é? Ele poderia fazer, enfim, ações ilegais que ele teria imunidade relativa e não sabia exatamente qual era o alcance dessa imunidade. Então essa é uma primeira derrota significativa dele numa Corte Suprema de maioria conservadora. Os dois nomes indicados pelo Trump para a Suprema Corte votaram contra ele. E um elemento importante para se entender isso é que quem está pagando o custo das tarifas é fundamentalmente as empresas norte-americanas e os consumidores norte-americanos. Então, há uma pressão interna grande para a revisão da questão tarifária. As pesquisas de opinião pública dão hoje cerca de 40% do apoio para o Trump, mas entre os itens avaliados da administração Trump, a questão das tarifas é o de indicador mais negativo. Então, há uma forte pressão negativa em relação a isso. Trump busca compensar essa decisão da Suprema Corte com uma nova medida, colocando tarifas gerais de 15%, que vale por 150 dias, e cuja legalidade também é duvidosa, porque ele se baseia numa lei que daria ao presidente dos Estados Unidos essa prerrogativa para déficits no balanço de pagamentos. E não se trata de déficit de balanço de pagamento. O que os Estados Unidos têm é um déficit
expressivo na balança comercial que, inclusive, aumentou o seu déficit durante a gestão do Trump. Esse ano de 2025 é o ano recorde de déficit da balança comercial. Portanto, mesmo com as tarifas implementadas pelo Trump, não se está revertendo o déficit comercial. E essa medida da Corte Suprema atinge cerca de 70% das tarifas colocadas pelo Trump. Então, é uma primeira derrota significativa, mas uma derrota que, a meu ver, deve ser entendida sobretudo pela pressão das empresas norte-americanas em relação ao custo dessas tarifas. Professor, antes de eu passar para o Jamil, mas só para aproveitar aqui a oportunidade, essa medida agora da Suprema Corte, né, impondo essa derrota ao Trump, que ele reluta em aceitar, isso pode dar fôlego para a oposição ao Trump nos Estados Unidos, que vão ter as eleições de meio de mandato no final do ano? Certamente. E a reação do Trump é uma reação muito negativa, porque ele reage atacando diretamente membros da Suprema Corte, reage de uma maneira extremamente violenta e num tema que tem um rechaço claro da opinião pública norte-americana. Então, certamente, esse vai ser um tema que os democratas vão explorar contra o Trump nas eleições de novembro. Jamil, a gente tem visto essa guerra tarifária do Trump desde o começo do governo, ele usando, inclusive, as tarifas como arma de pressão, né, sobre outros países. E nós vamos ter em breve a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, onde a questão das tarifas já estava colocada, obviamente, porque ainda tem produtos brasileiros tarifados, né? O Trump tinha feito aquele tarifaço geral, depois tirou algumas tarifas, enfim. Mas esse é um ponto delicado na relação dos dois países, além de outros, né, muitos outros pontos, enfim. Isso está sendo tudo tratado com muito cuidado, porque a preparação dessa viagem é muito cuidadosa, né? É um terreno, digamos assim, né? É uma areia movediça, né? Em que os dois países estão se mexendo. Você que está acompanhando isso, como é que isso impacta o Brasil nesse momento, Jamil? E mais uma vez, o Trump agindo dessa forma imprevisível, né? Agressiva e imprevisível ao mesmo tempo. Exatamente, Cris. E, de fato, a falta de previsão faz parte justamente dessa estratégia de poder. O próprio Itamaraty, o próprio Palácio do Planalto sabem, eles lidam com isso como um fato político, não como uma indefinição por parte de Donald Trump sobre o que fazer com a economia. Vai além, é como uma estratégia, uma espécie de arma também de negociação. De repente, as regras da negociação, elas desaparecem. Outro dia, conversando com um alto dirigente do governo brasileiro, ele me falava, olha, é como se de repente o xadrez mudasse de regra. Você está jogando e de repente não, o cavalo não vale aquilo, a rainha não vale aquilo e de repente do outro lado tem alguém que diz, ganhei. Então, de fato, existe uma incerteza, mas essa incerteza ela é instrumentalizada. Quanto à viagem do presidente Lula para os Estados Unidos, eu acho que tem um elemento muito fundamental justamente na questão das tarifas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, são 3 os temas que vão estar na agenda: terras raras, crime organizado e a questão tarifária. Agora, o governo brasileiro vem dizendo a Donald Trump, ao seu entorno, o seguinte: sem algum tipo de anúncio em relação às tarifas, não há motivo para que haja esse encontro. O governo brasileiro não quer que Lula vá até a Casa Branca, faça esse encontro e que, de repente, as tarifas sejam mantidas. Não, algo precisa sair dessa reunião justamente nesse sentido. No caso do Brasil, é verdade, Cris, várias das tarifas já foram retiradas, mas ainda assim nós temos mais ou menos 22% do fluxo comercial ainda afetado pelas tarifas. O que também é muito importante, e o professor colocou, o déficit é recorde, porque, claro, com a China continua recorde, com a União Europeia, com o México, com a Índia, com vários e vários grandes países do mundo, mas não com o Brasil. E com o Brasil, de fato, o déficit brasileiro aumentou substancialmente em 2025 em relação aos Estados Unidos. O ano de 2025 terminou, isso são os dados oficiais da Casa Branca, com
um superávit para os americanos de 14 bilhões de dólares. Só 3 outros países têm um superávit maior com o seu parceiro, perdão, um déficit maior com o governo dos Estados Unidos, perdão, com a economia americana. Então, o Brasil vai, obviamente, numa situação, eu diria, muito diferente. Em primeiro lugar, não há o argumento do déficit, não há simplesmente, não existe esse argumento. 2, a decisão da Suprema Corte, de uma certa forma, enfraquece a posição de Donald Trump numa negociação, porque, afinal de contas, o governo brasileiro sempre vai dizer, olha, mas o senhor está violando a tua própria regra local. E, para completar, sim, se houver essa reunião, que tudo indica que vai acontecer, ela tem como a questão comercial como, basicamente, um dos seus pilares centrais. Professor, como é que o senhor analisa hoje? O Jamil acabou de fazer todo esse relato, né, muito minucioso da construção dessa viagem, né? A gente tem visto a relação entre Trump e o presidente Lula, né? A relação esteve bastante conturbada, até em termos, né, de linguagem. Aí depois teve o encontro deles muito rápido na ONU, né, quando o Trump disse que teve química, enfim. Como é que o senhor analisa esse momento da relação do Brasil com os Estados Unidos, né? É uma relação que muda muito, né, em função, obviamente, né, de quem é o presidente aqui e quem é o presidente lá, né? Já mudou muito ao longo da história recente. Como é que o senhor analisa hoje essa relação? É possível construir, digamos assim, uma parceria com os Estados Unidos, tendo na presidência dos Estados Unidos um personagem como Donald Trump? Olha, a posição do Lula é uma posição de negociação, né? Essa é um pouco uma posição estrutural do Lula, né? Ele busca abrir canais de negociação com um espectro muito amplo. E isso ele também busca fazer com o Trump. E nesse sentido, Lula dá algumas declarações, por exemplo, de que busca parceria com o Trump para combater o terrorismo e o narcotráfico na América Latina. Há sinalizações também no sentido de parceria para a exploração de terras raras. Então, digamos assim, uma característica do presidente Lula buscar essa cooperação, né? A posição do Brasil em relação à Venezuela, em relação às eleições na Venezuela, isso já vem desde o governo Biden, que é uma posição de ataque à Venezuela estrutural, enfim, do governo norte-americano, não é? A posição em relação às eleições, a posição em relação à participação da Venezuela nos BRICS, demonstra claramente que o governo brasileiro buscou um certo afastamento. Claro que isso não significou uma adesão ao sequestro do presidente Maduro. Então, claro, não é que a posição do Brasil para negociar com o Trump é uma posição difícil, porque apesar desse viés do presidente Lula, o Trump não é exatamente um negociador, o Trump é alguém que está armando uma economia política do terror e da chantagem para fazer prevalecer posições dos Estados Unidos na arena internacional. Agora, essa derrota que ele tem na Suprema Corte norte-americana, ela é muito importante, porque, por exemplo, o presidente Trump havia conseguido fazer com que a Índia recuasse de certas parcerias comerciais, por exemplo, com a Rússia, no sentido da compra do petróleo russo, exatamente por medo de tarifas violentíssimas que a Índia sofreria. Com o veto da Suprema Corte, a Índia pode, por exemplo, retomar sua liberdade de parcerias internacionais. Então, isso abre um espaço para que essa força multilateral que está presente na economia mundial hoje, que tem um caráter estrutural, volte a ganhar potência e volte a ganhar força. E, por outro lado, também,
essa posição da Suprema Corte cria um problema financeiro muito grave nos Estados Unidos, porque o Donald Trump, com o projeto dele, One Beautiful Big Bill, ele havia concedeu efetivamente isenções tributárias de 4 trilhões de dólares, que em parte seriam compensadas com a arrecadação das tarifas. E agora não serão mais. Então, isso imediatamente levou uma reação do mercado mundial contra o dólar. O ouro começou a disparar de novo. Então, tudo isso coloca os Estados Unidos diante de uma situação financeira difícil e avalia-se que o risco de uma recessão próxima é de mais de 40%. Ou seja, isso às vésperas de uma eleição, como a gente falou, de meio de mandato. Jamil. Inclusive, claro, e só completando o que o professor colocou, existe a possibilidade legal de que as empresas peçam agora uma recompensa pelas perdas que elas tiveram em relação a uma medida que era ilegal, no caso, as tarifas. Então, se elas pedirem esse reembolso das tarifas que foram pagas, obviamente, além de todo esse problema que o professor colocou, nós temos aí, claro, uma questão fiscal para os Estados Unidos absolutamente dramática, que não estava previsto. Lembrando, e como o professor colocou, foram as empresas norte-americanas que entraram com o caso na Corte Suprema dos Estados Unidos. Isso não se refere a um ataque estrangeiro, de potências estrangeiras ou de outras economias, não. São as próprias empresas americanas, no caso, uma empresa que começou tudo isso, que era uma empresa de importação de brinquedos, que justamente começou com toda essa história. Claro, ganhou uma dimensão muito maior do que só os brinquedos, mas, claro, tem um componente fiscal para os Estados Unidos extremamente importante. Olha, um outro assunto que a gente não pode deixar de mencionar, claro, é a pressão dos Estados Unidos sobre o Irã. Né? A linguagem bélica, né, do presidente Trump tem se acentuado cada vez mais. Espera-se, muita gente está esperando para os próximos dias, inclusive, uma ação militar. Professor, o senhor acabou de falar, o Trump é um negociador violento, muitas vezes, né? O que esperar desse cenário com relação ao Irã? Lembrando que, claro, os Estados Unidos se sentem fortalecidos agora com o que eles fizeram na Venezuela, mas o Irã é um país completamente diferente, com uma estrutura de governo muito fechada, é um país muito mais complexo, né, uma extensão territorial, população muito grande, etc. O que esperar? Dá para se esperar, de fato, negociação ou não? Já se está às vésperas, pelos sinais que a gente está vendo aí na imprensa, já se está às vésperas de uma ação militar de fato? Olha, eu acho que o Trump ele busca um tipo de ação militar muito baseada na espetacularização. Foi o que ele fez na Venezuela. Ele fez uma operação onde morreram 100 pessoas, menos do que morreu no Complexo da Penha, não é? Na operação feita pelo nosso Cláudio Castro, e o Trump sequestrou o presidente da Venezuela e, portanto, criou uma mensagem subliminar que é a de que ele vai atacar os dirigentes, não é? Ele ataca os tomadores de decisão. E o objetivo do Trump é produzir um efeito político concreto sem gerar os custos de uma guerra. O Trump ele quer evitar para os Estados Unidos os custos de uma guerra prolongada. A razão é óbvia. Os Estados Unidos têm um déficit público de 6% do PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida pública de 120% do PIB. Então, o Trump não quer correr os riscos financeiros, políticos e sociais de uma guerra prolongada. No Iraque, no Afeganistão, morreram 14 mil pessoas vinculadas aos Estados Unidos, 7 mil soldados e 7 mil contratistas. E se suicidaram 30 mil soldados norte-americanos. Nossa, que número chocante. 30 mil soldados se suicidaram, ex-veteranos se suicidaram. Então, há um custo financeiro,
social e político e humano que o Trump quer evitar. Veja que no Vietnã morreram 57 mil soldados. Nessas guerras se suicidaram 30 mil ex-veteranos norte-americanos. Então, isso é um peso social e político que o Trump quer evitar. Então, o que ele quer buscar no Irã? Ele quer buscar uma mudança de regime, ensejando, não é, protestos e ações internas, apoiando-se no subimperialismo israelense. Nós vimos agora que o embaixador dos Estados Unidos em Israel disse abertamente que Israel pode tomar grande parte do Oriente Médio e a ação no Irã, não é? Que os Estados Unidos atua para que Israel realize, como realizou no último confronto. É uma ação, inclusive, fora dos limites bíblicos da Grande Israel, porque a tese da Grande Israel, tomando grande parte do Oriente Médio, não inclui o Irã. Não é? Mas os Estados Unidos querem produzir uma mudança de regime no Irã, preferencialmente com protestos internos, com a ação de Israel, e, em último caso, com uma intervenção norte-americana, sobretudo porque os Estados Unidos quer controlar o Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos controlar o Estreito de Hormuz, ele controla 40% do petróleo consumido hoje pela China. Grande parte do petróleo consumido hoje pela Índia. Então, isso é um instrumento de pressão e de vulnerabilização de dois países de grande importância no BRICS que os Estados Unidos quer ter, né, sob seu domínio, sob controle e sob o poder da sua vontade. Então, eu acho que é esse o grande objetivo, derrubar o governo iraniano, criar uma mudança de regime, controlar o Estreito de Hormuz e colocar a China e a Índia numa posição muito vulnerável do ponto de vista energético. Fragilizá-las, né? Bom, a gente precisa encerrar agora esse bloco, a não ser, Jamil, que você queira completar muito rapidamente. Rapidamente, está confirmado neste domingo que na próxima quinta-feira, em Genebra, acontecerá a terceira rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Ou seja, ainda há, pelo menos parece haver um espaço para negociação. Ninguém sabe até quando, mas isso é o que parece ser o caso. Insisto, com essa grande, eu diria, frota naval e também com todos esses aviões, todos apontados contra o Irã. A gente acompanha, claro, e agora nós vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com Brasil no Mundo. Petrobras, líder na transição energética justa. Destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Você vê aqui na TV Brasil. Segunda. E você não é perfeita como eu achava que você era. Filha, Benedita, não fica contra mim. Você é uma desilusão pra mim. Benedita fala duras verdades para a mãe e Olavo faz um pedido. Resolvi sair daquela casa. Não aguentava nem mais um segundo. Imagino. Bom, se não se importarem, eu gostaria de voltar a ser inquilino de vocês. Sangue Oculto, 20h. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil no Mundo está de volta hoje, contando com a presença do cientista político Carlos Eduardo Martins. E como eu falei anteriormente, o Ian Boixá não está hoje aqui no estúdio, ele está em Cuba acompanhando a situação do país, com todas as dificuldades que os cubanos estão enfrentando por conta das sanções e de pressões dos Estados Unidos. Então, nós vamos agora assistir ao material feito pelo Ian Boixá para o Brasil no Mundo. Vamos assistir a reportagem.
Oi, Cris. A percepção que a gente tem aqui em Havana é de que a cidade, o país, está parando lentamente. Parece um processo em que tudo vai ficando mais devagar, mais lento. Isso está acontecendo porque não tem petróleo aqui na ilha, né? O bloqueio americano é efetivo, não chega petróleo aqui em Cuba há mais de um mês. As reservas locais servem para abastecer basicamente serviços públicos muito essenciais e quem tem muito dinheiro para comprar gasolina nos postos ilegais, digamos assim, ou com vendedores ilegais. Nesses últimos dias a gente viu um acúmulo de lixo muito grande pelas ruas da cidade. E isso acontece porque não é que não há trabalhadores, não há pessoas para retirar o lixo. É porque o combustível é tão escasso que a prefeitura aqui de Havana e de outras partes de Cuba não tem dinheiro para poder colocar combustível nos caminhões, nos tratores que fazem a limpeza das ruas. Então, a gente está vendo esse acúmulo crescente de lixo. O que a gente percebe aqui, Cris, também é que o volume de tráfego reduziu drasticamente. A gente vê essas bicicletas carregando pessoas para todo lado, a gente vê motos, mas o número de carros nas ruas tem diminuído drasticamente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A cada dia, a percepção é que há menos carros nas ruas. Obviamente, tem gente circulando, principalmente motoristas de táxi, motoristas daqueles carros antigos americanos que transportam turista pela cidade. Mas é um número cada vez menor. O setor de turismo aqui está sendo extremamente afetado por essa crise. Muitos turistas cancelaram suas viagens. Aqui em Havana, os hotéis estão cada vez mais vazios e a grande parte da população que trabalha com turismo tem reclamado que tem reduzido drasticamente também o seu trabalho, porque não há turista. O pessoal está com muito medo de vir para cá e não conseguir sair por conta da crise de combustíveis. Mesmo em Varadeiro, que é o grande ponto turístico aqui de Cuba, há uma redução considerável do número de turistas e isso só agrava a crise, porque aqui em Cuba, a última indústria que realmente funcionava e conseguia trazer moeda forte eram exatamente os turistas. E, Cris, a gente conversando com as pessoas aqui em Havana, a percepção que a gente tem é de que esse é um período muito, muito difícil, talvez o mais difícil que Cuba enfrentou nos últimos 40 anos. Um bloqueio efetivo, como os Estados Unidos estão fazendo nesse momento, só ocorreu com a crise dos mísseis em 62. Agora, as pessoas dizem que esse é o pior momento desde a grande crise que aconteceu quando a União Soviética se esfacelou e Cuba passou pelo que se chama de período especial. E a gente percebe isso nas ruas. O preço dos alimentos está muito alto para quem ganha em peso cubano. Por exemplo, um médico aqui em Cuba ganha cerca de 7 mil a 10 mil pesos cubanos. Isso dá cerca de $20. E uma caixa de ovos aqui com 30 ovos custa 3 mil pesos cubanos, ou seja, quase 50% do preço o salário de um médico aqui. As pessoas mais pobres ganham 2.000, 2.500 pesos cubanos. Isso dá cerca de $5, talvez, algo assim. Hoje a gente foi nas farmácias e viu todas elas vazias, não tem remédio, mas só que há um mercado negro de remédios aqui. A gente viu também uma caixa de ibuprofeno, que a gente compra aí no Brasil, em qualquer lugar, custando 6 mil pesos, quase o salário mensal de um médico. O que a gente tem ouvido nas ruas é que as pessoas querem uma mudança. Todo mundo diz aqui, é preciso que haja um câmbio, uma mudança, mas ninguém sabe para onde exatamente. Há um temor de que um novo domínio dos Estados Unidos faça as coisas ainda piores para a população cubana. As pessoas se lembram do período pré-revolução, quando os Estados Unidos praticamente dominavam a ilha. Então, é um sentimento um pouco ambíguo, quase contraditório, um pedido para que esse regime acabe, mas ninguém sabe para onde ir. De certa forma, o que aconteceu na Venezuela trouxe um pouco de esperança para muita gente que a gente conversou aqui, né? Mas ninguém sabe o que será o futuro, como será o dia de amanhã. Uma situação completamente dramática. Eu vou primeiro com o Jamil, porque o Jamil está acompanhando. Tem, ao mesmo tempo, né, Jamil, que tem esse estrangulamento sobre Cuba, tem muita conversa de bastidores entre Estados Unidos e Cuba. Essas conversas, elas podem evoluir para que tipo de situação? Cris, de fato, o que o governo norte-americano faz é justamente o estrangulamento como uma estratégia, obviamente, de conseguir concessões. Entre elas, e aí absolutamente escancarada, também a mudança de governo em Cuba. Não há nenhum segredo sobre isso. Marco Rubio falou isso recentemente numa sabatina no Senado norte-americano. Então, não há nenhuma dúvida sobre a intenção. Agora, como atingir isso, é claro,
é eu diria, o grande dilema. No caso, o próprio Marco Rubio, pelo menos a imprensa americana tem dito isso, está sim em contato, em negociações com funcionários e, na verdade, com representantes do governo cubano, entre eles o filho do Raul Castro. Então, de fato, às vezes a gente tem a impressão de que não existem contatos. Sim, eles existem. Eles estão, assim como existe no caso do Irã, também existe canais de diálogo no que se refere a Cuba. Agora, qual é o drama? O drama e é justamente esse, por exemplo, uma preocupação do governo brasileiro, é de que antes que você tenha qualquer tipo de impacto político, ou seja, uma transformação do governo, ou a queda do governo, ou qualquer coisa dessa natureza, antes disso você tenha uma crise humanitária profunda. E aí o governo brasileiro tem, vamos dizer assim, duas preocupações. A primeira delas é a crise humanitária dentro de Cuba, ou seja, o que isso representaria para os 11 milhões, basicamente, de cubanos. De outro lado, o risco de que isso gere, na verdade, mais uma crise migratória na América Latina. E mais uma crise migratória na América Latina no momento em que, nos Estados Unidos, o muro está absolutamente fechado, vai significar, sim, instabilidade nas regiões da América Latina, na América Central e na América do Sul, eventualmente no Brasil. Então, além dos haitianos, além dos venezuelanos, de repente nós podemos ter também uma crise migratória cubana. Professor, a gente vê essa situação em Cuba, né? Toda essa situação dramática que o Ian acabou de relatar, as negociações, como o Jamil mencionou, né? Num ambiente de muita urgência, né? Porque em Cuba estão faltando insumos básicos para a vida, para o dia a dia das pessoas. E a gente vê, é claro que uma crise como essa, né, deveria, no mundo ideal, ser resolvida, discutida, né, no âmbito do multilateralismo, que a gente está vendo hoje em dia, né, tem extremas dificuldades, né, de um órgão como a ONU se reunir e ser capaz de conduzir uma negociação que resolva essa situação dramática da ilha. Então, o que se esperar diante dessa pressão tão grande dos Estados Unidos, né, e de tão poucas iniciativas, né, de solidariedade ao governo cubano, pelo menos até onde se enxerga o tabuleiro nesse momento? É uma situação dramática. O Trump quer fazer em Cuba o que se fez em Gaza, o que se fez na Venezuela e o que se faz no Irã, né? Sufocar, estrangular economicamente para produzir tensões internas que facilitem uma derrubada de regime. Entretanto, não é, o histórico dessas ações tem sido, sobretudo, a de reforçar o suporte às lideranças políticas nesses lugares. Em Gaza, não houve nenhuma fratura da população em relação à liderança do Hamas, pelo contrário, ela se fortaleceu. No Irã, os protestos que foram articulados pelos Estados Unidos foram respondidos por defesa, por manifestações, não é, de defesa do governo iraniano muito mais volumosas, expressivas. E em Cuba, a população está saindo amplamente às ruas para defender o governo cubano. Trump, inclusive na doutrina que ele promulgou para a América Latina, para o mundo, ele coloca claramente que ele pouco se preocupa com a ideologia dos governos desde que sirva aos interesses dos Estados Unidos. Foi o que se aplicou na Venezuela. Uma mudança na prática de regime sem que ela tenha assumido, digamos assim, formalmente esse caráter. A Venezuela se transformou num protetorado dos Estados Unidos. Isso tem muito que ver com uma decisão da cúpula governamental venezuelana, que é particular e específica. Acho difícil ter uma decisão desse tipo em Cuba. Há promessas de envio de petróleo por parte da Rússia para Cuba, há promessas de envio de petróleo por parte da China a Cuba, e eu acho que o que se deveria ter é
uma força transnacional do sul global de suporte a Cuba. É inaceitável que a América Latina cruze os braços diante disso. É inaceitável que os governos progressistas da América Latina cruzem os braços diante disso. Se a CELAC não está funcionando, se a Unasul não está funcionando, se o Mercosul não está funcionando, os governos que têm uma posição democrática e de defesa dos direitos básicos da soberania e dos direitos humanos, eles têm que fazer uma aliança e criar uma frota do sul global para fazer chegar em Cuba petróleo e medicamentos e todos os suprimentos que a população cubana necessita. Eu acho que isso é absolutamente necessário e é preciso jogar no desafio as medidas que Trump pretende estabelecer unilateralmente, porque os Estados Unidos não têm a capacidade de criar um império global. Eles não têm essa capacidade, então é preciso desafiar essa tentativa. Eles até acham que tem, né, professor, mas não tem, isso é fato. E como o senhor falou, de fato é inaceitável, o mundo não pode ficar de braços cruzados esperando um colapso em Cuba. E falando em colapso e falando em Estados Unidos, eu quero trazer um outro assunto muito importante aqui para a gente, que é a situação ali de Israel em relação aos territórios palestinos. A gente sabe o que acontece em Gaza, mas agora tem um outro dado muito importante, que é o seguinte, Israel fez algumas mudanças em termos de legislação. Para resumir, o Jamil vai poder explicar isso melhor, mas, enfim, ele fez essas mudanças de tal forma que na prática, Israel está anexando territórios na Cisjordânia, né, que não está em guerra, né? A invasão era em Gaza, em Gaza. Mas, enfim, Jamil, você também acompanhou bastante esse assunto, né? E qual é, enfim, a situação e a consequência disso? Cris, essa é um outro capítulo muito dramático dessa história mais ampla de Israel no Oriente Médio. Como o professor disse hoje mais cedo, justamente desse embaixador norte-americano, que falou que basicamente Israel tinha um direito bíblico, não é o primeiro a dizer isso. Outros embaixadores americanos do governo de Donald Trump já usaram essa expressão de direitos bíblicos, ou seja, vai além da Carta das Nações Unidas, das resoluções, enfim, absolutamente polêmico. No caso, agora, o centro é a Cisjordânia. E aí, mudanças muito específicas nas leis domésticas, justamente de Israel, autorizando o exército israelense a ter controle sobre áreas da Cisjordânia. E muitas vezes, Cris, com mudanças que aparentemente não teriam, vamos dizer assim, uma ligação direta com o controle do território. Por exemplo, a proteção de sítios arqueológicos e de bens culturais. Essa é a forma, basicamente, por exemplo, que o governo de Israel encontrou para colocar pressão e, na verdade, controlar algumas zonas da Cisjordânia. A Cisjordânia é dividida entre zona A, zona B, zona C. Justamente em cada uma delas existe uma administração diferente e uma relação entre palestinos e israelenses diferente. Na zona A, por exemplo, o governo de Israel determinou, então, que eles teriam a possibilidade de confiscar qualquer terra que esteja perto de um sítio arqueológico ou de um bem cultural que possa estar ameaçado. E aí, absolutamente arbitrário, absolutamente subjetivo, essa questão de um bem cultural que possa estar ameaçado, isso, obviamente, abrindo caminho para que terras palestinas na Cisjordânia sejam simplesmente anexadas pelo poder em Israel. Um outro detalhe, absolutamente, eu diria técnico, mas que tem uma relevância muito grande, é que na Cisjordânia não é público o dono daquela terra. Por que não é público? Justamente para você evitar que o governo que faz a ocupação, no caso de Israel, possa ir lá e pressionar aquela família ou aquele proprietário para que ele entregue a terra. Então, existe uma blindagem feita de uma forma deliberada para proteger, claro, os palestinos ainda donos de terras. E aí, qual foi a decisão do governo israelense? De acabar com esse sigilo na propriedade, justamente para permitir, no fundo, que você possa sediar ou que você possa ir àquela família e pressionar aquela família a vender, entregar ou negociar aquela terra. Então, há hoje, e isso é colocado não só
pela ONU, mas também por uma aliança de mais de 100 países que nessa semana se uniram justamente nesse contexto, de dizer, olha, Gaza já foi sério demais e agora o que nós estamos vendo é uma tentativa deliberada de anexação da Cisjordânia. Professor, esse quadro que o Jamil acaba de relatar, na prática, né, se Israel se apossa de mais território, né, dessas áreas definidas, enfim, lá na Cisjordânia, na prática, a consequência disso é uma inviabilização total de um Estado palestino. Se você não tem território, como é que você vai criar um Estado? E atacando culturalmente, inclusive, ele falou da questão dos sítios arqueológicos. Enfim, é isso. A gente está diante, então, do fim da construção de um Estado palestino algum dia? É uma tentativa de avançar nessa direção, né? Os Estados Unidos apoiam efetivamente um projeto subimperialista israelense, um projeto de Israel de conquista efetivamente de grandes áreas do Oriente Médio, inclusive para criar uma alternativa à Rota da Seda chinesa e um mecanismo de conexão da Índia até o Mediterrâneo, passando por Israel. Então, se trata efetivamente de buscar expulsar a população palestina dos territórios palestinos, expulsar a população palestina de Gaza. Não é? Trump falava em criar uma Riviera do Oriente Médio em Gaza e agora se trata de tentar expulsar a população palestina da Cisjordânia. Dividiu-se, né, a Cisjordânia em 3 áreas, A, B e C. A área C é a que concentra 60% do território da Cisjordânia, onde estão 300 mil palestinos contra 340 mil, 350 mil israelenses. A área A é uma área de controle absoluto, ainda pela autoridade palestina, ela tem o controle civil e da segurança. A área B, os palestinos têm o controle civil, mas não o controle da segurança. E a área C é uma área sob controle militar do Estado de Israel, mas os acordos de Oslo pensavam uma transição da área C, para que ela ficasse sob controle palestino. Agora, o que se pretende é transformar as terras da área C em terras estatais, o que dá o direito de expulsar os palestinos dessa região. Então, é algo de muita gravidade e que reforça essa linha de um projeto de capitalismo de acumulação por dispossessão, um projeto de extermínio de populações e tomada pela força de território. É isso que está, digamos assim, no eixo dessa política externa norte-americana. Trump ensaia justamente esse projeto territorialista de voltar a controlar territórios, busca fazer isso aqui no hemisfério ocidental. Essa doutrina que Trump publicou é uma doutrina onde os Estados Unidos reivindicam o hemisfério ocidental como seu quintal e se dão o direito de expulsar a presença de influências que eles entendem como estrangeiras a esse hemisfério, o que significa expulsar a influência chinesa, significa expulsar a influência russa. E no Oriente Médio eles querem fazer a mesma coisa, eles querem transformar essa área numa área sob controle absoluto dos Estados Unidos e do seu peão na região, que é Israel. E que precisa, de fato, de uma reação. Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Petrobras, líder na transição energética justa. Segunda, tem Brasileirão Feminino na TV Brasil. 8:45 da noite, São Paulo e Bahia entram em campo. Aqui na tela do futebol feminino. Bem-vindos à nossa TV Brasil. No Caminhos da Reportagem, um alerta importante. A demência, ela aumenta porque a população envelhece. Se uma pessoa quer viver
e ter uma velhice saudável, ela precisa se sentir útil. Quando o esquecimento chega, Alzheimer e outras demências. Nós sempre vamos saber quem é o Jorge, mas vai chegar um momento que ele não vai saber quem é a gente. E a gente tem que estar preparado emocionalmente para isso. No Caminhos da Reportagem, segunda, 11 da noite. Petrobras, líder na transição energética justa. Estamos de volta com o Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro, hoje contando com a presença do cientista político e professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Professor, um assunto também dessa semana, o presidente Lula está em viagem à Ásia, esteve na Índia na primeira etapa da viagem, onde o assunto, né, da viagem, aliás, o encontro que ele foi participar é um encontro mundial sobre o impacto da inteligência artificial. E o presidente Lula fez um discurso lá importante, ele tem falado sobre esse assunto, e nesse fórum ele falou sobre a necessidade de uma governança global sobre a inteligência artificial, né? Porque o algoritmo hoje é uma estrutura de poder, assim ele definiu, né, o poder dos algoritmos dessas plataformas. E ele falou então da necessidade de governança, reconhecendo, porém, que essa necessidade está posta no momento de enfraquecimento do multilateralismo. Né? Então, a gente tem uma equação aí difícil de resolver, mas que está posta, que é necessária e os países têm que fazer alguma coisa. Minha pergunta é, né, diante desse cenário todo que a gente está aqui conversando, como os Estados Unidos atuam, né, as big techs aliadas ao governo dos Estados Unidos, o que pode ser construído efetivamente em termos de governança global, ou se os países vão ter que resolver de acordo com as suas legislações nacionais? A Espanha está fazendo isso, a França está fazendo isso, a Austrália, quer dizer, claro, com limites, né? Com alguns limites, porque essas plataformas são transnacionais. Mas o que pode ser feito nesse quadro? Eu acho que a ONU digamos assim, um espaço mais global para criar uma governança, mas sabemos que os conflitos internos na ONU inviabilizam uma tomada de decisão nesse âmbito. Então, é necessário buscar outros níveis possíveis de tomada de decisão. O BRICS é uma organização extraordinariamente promissora e potente, onde se pode avançar em algo nesse sentido. Não é possível, por exemplo, se pensar numa governança sobre a inteligência artificial e sobre o processamento e estocagem de dados, se não se pensar em soberania tecnológica sobre os data centers. Não dá para se pensar em controle sobre a inteligência artificial e se entregar, por exemplo, os data centers aos Estados Unidos, que é o país que tem interferido de maneira violenta e ameaçadora da autodeterminação dos povos em nível global. Então, há que se ter, digamos assim, compatibilidade entre essas diretrizes, né? Para se pensar em governança democrática na inteligência artificial, há que se ter soberania, e os BRICS são um espaço muito importante para isso. A saída do presidente Lula à Índia é uma ida muito importante, porque foram assinados vários acordos promissores, um acordo sobre cooperação digital, que é muito importante. Se assinou também um acordo sobre cooperação no campo eletrônico, cooperação em terras raras, cooperação também para a produção de medicamentos, não é? A Índia é uma potência científica muito relevante, ela hoje é a segunda produtora de artigos científicos em biotecnologia, a China é a primeira, Índia e China ultrapassaram de longe os Estados Unidos. Então, essa cooperação é muito importante. Está se pensando na produção de medicamentos de combate ao câncer com a Índia e também na valorização dos conhecimentos tradicionais e a extrapolação científica desses conhecimentos em inovações. Então, isso é muito importante. Mas é preciso que o presidente Lula inclua a China
como uma democracia do sul global, né? Ele se referiu à Índia e o Brasil como as duas maiores democracias do sul global. Tem que incluir a China, porque senão não vai ter soberania tecnológica, não vai ter governança que possa desafiar o poder dos Estados Unidos nesse campo. É importante essa sua fala, quer dizer, porque levanta todo o potencial do BRICS, né, de cooperação internacional, né? Bom, nós ainda temos aqui um outro assunto, vou passar para o Jamil, porque esse também é um assunto que a gente já mencionou aqui. Você pode, Jamil, se você quiser completar aqui sobre esse assunto da inteligência artificial, o BRICS, mas eu já vou te encaminhar uma outra pergunta junto com essa, que é sobre o caso Jeffrey Epstein. A gente tem falado aqui, porque o Jamil tem coberto esse assunto extensivamente, mergulhou nos arquivos que foram liberados, né, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, trazendo, inclusive, muitas revelações sobre uma conexão brasileira do Jeffrey Epstein aqui no Brasil. Queria que você relatasse um pouco para a gente, Jamil, né, e os desdobramentos que esse caso vem tendo em vários lugares no mundo, né? Sem dúvida, Cris. E só para completar a questão de inteligência artificial, vários governos, inclusive o governo brasileiro, consideram a inteligência artificial como um poder, uma potência, um instrumento tão, eu diria, marcante para a tecnologia quanto a energia atômica. Se a energia atômica, basicamente, foi regulada, foi criada uma agência internacional, por exemplo, de energia atômica, etc., por que não para a inteligência artificial? Essa é um pouco da ideia por trás, justamente, dessa tentativa, justamente para não ser excluído. Agora, vamos voltar aqui para o Epstein, porque, claro, nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça diz, olha, nós não vamos mais investigar nada, nós já olhamos as 3 milhões de páginas e não há nada mais para ser feito. Só que no resto do mundo isso tem tido, obviamente, um impacto gigantesco. Vimos aí no Reino Unido a prisão, basicamente, do ex-príncipe, pelo menos durante um dia, uma investigação muito clara em relação a ele. Curiosamente, Cris, não é por conta do seu relacionamento com as meninas que Epstein, de alguma forma, aliciava. Não, é por conta da transferência de documentos confidenciais do governo britânico, ou segredos de Estado, no caso, para o financista. Ou seja, o crime tem sido um crime, a investigação tem ido por um outro lugar também muito, muito importante, sem dúvida nenhuma. Agora, fico me perguntando por que não as investigações em relação ao papel dessas lideranças, empresários ou políticos, em relação ao que nós vimos, que é a pedofilia, né? Mas, enfim, esse é um outro caso. No caso, claro, dessas 3 milhões de páginas, um outro dado muito importante. Os relatores da ONU, vários relatores da ONU e relatoras da ONU, chegaram à conclusão que, olhando para essas 3 milhões de páginas, existem indícios de que crimes contra a humanidade foram cometidos. E há um apelo, justamente, para que governos do mundo inteiro reabram ou abram casos, porque essa rede, e esse é um ponto fundamental, essa rede é ou foi global. Ela não é apenas de um homem em algum local ali da Flórida, ou às vezes em Nova York, etc. Pelo menos a constatação é de que existe uma rede global, essa rede global precisa ser investigada por todos os países. E, insisto, com esse ponto fundamental, de que crimes contra a humanidade podem ter sido cometidos. Jamil, isso que você falou é muito importante, eu quero reforçar esse ponto, porque a gente está vendo investigações, né, e como foi a prisão do ex-príncipe nessa semana, é justamente por outras razões, não pela rede de pedofilia, né, não pela rede de abusos sexuais. Claro, tudo tem que ser investigado, né? Se ele passou segredos de Estado, obviamente ele tem que ser investigado por isso. Mas realmente me choca, né, como, durante todos esses anos, os primeiros crimes de abusos sexuais, né, do caso Epstein são de 1996. Existem documentários sobre isso, né? Ou seja, todo esse tempo, mulheres sendo meninas, jovens sendo abusadas sexualmente dessa forma, e a demora em se desvendar e se revelar essa rede. E quero só lembrar rapidamente, a propósito do caso do príncipe, né, uma das meninas que foi abusada sexualmente por ele escreveu um livro
sobre os abusos que sofreu, né? E ela se suicidou no ano passado, né? Então, só para reforçar a gravidade do que a gente está falando. Então, professor, aqui para a gente arrematar aqui a nossa discussão, quer dizer, uma rede com essa extensão, com tantos crimes sendo cometidos, né? Todos misturados a essa rede de pedofilia, com tantos homens envolvidos em posições de poder, não só em governos, né, em universidades, em projetos que Jeffrey Epstein financiava em universidades norte-americanas. Enfim, é possível, depois de tanto tempo, né, e com tanta gente ainda interessada em encobrir alguns desses crimes, né? Qual é a mensagem que isso passa para o mundo em termos de impunidade? Né? Se você não, como a comissão de peritos da ONU recomenda, se você não investiga isso a fundo, quer dizer, como é que se fica diante de tamanha impunidade? Eu acho que esse é um caso muito intrigante e muito emblemático. Veja bem, o que o Jeffrey Epstein fazia? O Jeffrey Epstein, ele era consultor tributário e financeiro, ele ganhava prestígio com a alta burguesia, orientando os grandes milionários, os grandes empresários a burlarem o fisco. Ele recuperava recursos que tinham sido fraudados por determinados agentes do sistema financeiro, e ele criava uma rede de prostituição, mas uma rede de prostituição de mulheres menores de idade, e filmava todos esses encontros. Se sabe que a ilha do Jeffrey Epstein tinha câmeras ocultas. Todos esses encontros eram filmados. Ele podia oferecer uma rede de prostituição legal, com mulheres maiores de idade. Não, mas ele oferecia propositalmente uma rede de menores de idade e filmava as pessoas que participavam desse encontro. Para quê? Possivelmente para ter um instrumento de chantagem, para ter essas pessoas na sua mão. Certo. Mas para atender aqui objetivos pessoais seus ou objetivos mais estruturados. Sabemos que o Jeffrey Epstein recebeu na sua casa um primeiro-ministro de Estado, primeiro-ministro de Israel. Ele frequentava a casa do Jeffrey Epstein. E o Times of Israel teve que fazer uma publicação dizendo que não há evidências conclusivas de que o Jeffrey Epstein estava vinculado ao Mossad. Então, veja, eu lanço no ar essas questões sem pretender aqui estabelecer uma conclusão, porque se trata de um tema muito sensível, mas é importante colocar as cartas na mesa para que as pessoas façam suas reflexões. Isso demonstra a importância da investigação. Esse foi o Brasil no Mundo, um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Eu quero agradecer aqui a presença no nosso estúdio do cientista político Carlos Eduardo Martins. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Agradeço também ao Jamil Chad, em Frankfurt. Obrigada, Jamil, boa viagem. Muito obrigado, Cris, professor, um abraço a todos e boa semana. Obrigada, claro, aos nossos espectadores. Domingo que vem, o Brasil no Mundo está de volta, sempre às 7h30 da noite, aqui na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Boa noite.
Petrobras, líder na transição energética justa. Justa, nosso presente é uma energia justa, pra cada um dos brasileiros justa, essa energia é a gente que faz. Sabia que a Petrobras é quem mais investe em transição energética no Brasil? Não é à toa que é a empresa mais inovadora do nosso país. A Petrobras é líder na transição energética justa.